Boa noite, excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores, imprensa, senhoras e senhores já nomeados no protocolo. Ao iniciar a minha fala, eu quero primeiramente agradecer a todos os meus amigos, admiradores desta vereadora, pessoas que acompanham o meu trabalho, me apoiando, me dando ideias, me dando suporte, porque todo vereador tem que ter suporte, inclusive aos que me enviam mensagens. E entre elas, eu tenho aqui uma mensagem de um pequeno desabafo de um farroupilhense. Tenho várias mensagens, mas procurei falar sobre ela. Então, ao utilizar essa tribuna, eu quero fazer a leitura de e-mail que eu recebi de um farroupilhense, um pequeno desabafo, como falei, mas que do qual me sensibilizou com suas palavras angustiantes, pedindo apenas que essas palavras sejam ouvidas e também sejam ajudadas, porque dizia ele, quem sou eu? Então nesse texto o autor fala dos 20 quilômetros. O que seria isso? Simples. Esta é a distância que a população de Farroupilha tem quando falamos de saúde, de turismo, de saúde, que recém saiu. O diretor, que até parabenizei ele, não está aqui, uma pena. Tem coisas que tem que parabenizar, outras não. Às vezes, quando eu escuto certas coisas, eu fico a pensar, será ingenuidade? Diz ele. Disse outra palavra, mas nem vou dizer. Mas para compreendermos melhor os porquês que Farroupilha não cresce o cenário regional, estadual e, quem sabe, planetário, vou lhes dizer o porquê, diz ele. Há uma certa ingenuidade quando algumas pessoas ficam colorindo o município com coisas elementares, sendo essas coisas básicas. Estas, por acaso, devem ser motivos para serem condecoradas, até motivos de estátuas, se bem me entendem. Muito fácil dizer que Farroupilha está bem, até porque se não existe coisa aqui, procuremos em outras cidades. Caxias é 20 quilômetros. Bento Gonçalves são apenas 20 quilômetros. Até parece que não fazemos parte de uma cidade. Parece às vezes que Farroupilha não passa de um bairro, ou até mesmo de um distrito não emancipado. De tais municípios que nos rodeiam. É fácil. Se não tem aqui, não precisamos fazer algo para se conquistar aquilo que nós não temos, se conquistar a independência. Afinal, são 20 quilômetros de um lado, 20 quilômetros do outro. Esta é a distância da incompetência. Penso que são apenas 20 quilômetros que nos falta para vencermos a inércia, a verdade, a justiça e, mais do que nunca, termos a nossa verdadeira vida e sentimento farroupilhense. Até porque estamos em pleno começo de 2011 e já se foi a idade da pedra lascada. É que encontramos, pelo que diz nosso governante, os problemas e soluções para o município. Quanta ingenuidade a nossa! São apenas 20 quilômetros. Da interpretação, as consequências, o turismo não vai bem. Ou será que vai? Ande 20 quilômetros adiante? O hospital está no que está? Ande 20 quilômetros adiante? O comércio muitas vezes não presta o serviço básico, não dá aquele serviço básico. E o município é caótico em rodovias e estradas. Vá passear pelo interior. O pai é o nosso Sartori, aqui de Caxias. Afinal, o que não se encontra aqui, se encontra lá. Porque tem em outros lugares, que não são tão afastados assim. São apenas 20 quilômetros. E quando falamos da idade da pedra lascada, é triste, porque lembramos de nosso tempo de criança,
Era outro tempo. Um tempo onde o desenvolvimento era um pouco mais lento, onde não haviam tantos veículos circulando. Hoje é praticamente impossível andar de bicicleta nas ruas de nossa cidade. Mas ultimamente as pessoas estão invadindo a cidade de bicicleta. Todos nós sabemos disso. Isto por um lado é bom. Mas por outro, se você não quiser ser atropelado, é melhor andar na rua e não na calçada. Aí eu pergunto, onde está tão prometida a ciclovia? E nem vamos falar de turismo, porque está assim. Isso sim é uma vergonha para Farroupilha. Cadê o turismo? Onde está o Parque Nova Itália? Me parece que esse só ficou no papel, porque faz um ano que nós aqui voltamos para que iniciasse. Agora, para iniciar, eu ouvi esses dias que estão buscando parcerias. Para buscar parcerias é tão fácil, não é? Qualquer um, então, pega um parque, algo que eu até hoje me arrependo de ter votado aqui, algo que é do município e que a gente busca e diz que vai fazer, como aconteceu da Nova Itália, 8 anos e não apareceu a Nova Itália. Agora, esperamos quanto tempo para que esse parque, temos que esperar o governo federal, o governo estadual, esperar quem? Que parcerias? Mas para que se preocupar, né? Temos 50 anos ainda para vê-lo construído. Então não vamos se preocupar. Mas se realmente quiser ver coisas lindas, ande mais 20 quilômetros de um lado ou 20 quilômetros de outro. Eu me vejo obrigado a falar desse assunto, que sempre será polêmico. Ou melhor, pode até virar caso de polícia muitas vezes. E acho mesmo que quando as pessoas não têm saúde que merecem, deve. E por que não procurar a polícia? Por que não procurar a polícia mesmo? E até mesmo justiça. A justiça está aí para isso. Pois na Constituição Federal, ou seja, a Carta Magna, Lino Trois, o senhor entende bastante da Carta Magna, do nosso Brasil, diz que todo cidadão, seja ele brasileiro ou não, tem direito à saúde. Por ser, é claro, um bem maior a todos. Temos o direito à saúde. Ninguém faz o favor. Mas vejo que algumas pessoas não pensam nisso, não pensam assim. Afinal, quer bom tratamento de saúde? Ande 20 quilômetros. Precisa de uma UTI neonatal? Agora, não são mais 20 quilômetros. Apenas, pode ser 500, 600 quilômetros. Por que não? Quase aconteceu esse final de semana. Alegrete, quase que seria o local onde ia ser internado uma criança que recém tinha nascido. Porque não tinha atendimento. Não tinha. Mas a justiça veio de madrugada e mandou que fosse atendido por conta própria da prefeitura. E atender. Por isso que há justiça. E nós, vereadores, somos vereadores porque o povo nos escolheu, a cada um. E aqui é um poder, lá é outro poder, e lá do outro lado é outro poder. Eu não me elegi com nem o voto de vocês. Me elegi com o voto dos eleitores que estão me procurando muitas vezes. Então, eu devo sim explicação a esses, um a um. E agradeço por eles me mandarem e-mails. Às vezes eu me envergonho
por receber um e-mail desse. Sabe por quê? Porque esse poder me parece que tem que dizer sim sempre. Mas eu não digo sim sempre. Eu digo muitas vezes sim. Quando eles estão certos. Porque eles também fazem coisas certas. Muitas coisas certas. A gente não tem aqui que se agachar, não. E não tem aqui também que só criticar. Mas eu também quero o meu direito de vereadora. Eu me elegi. E não fui tão fraca assim, não. Fui a segunda mais votada, esse foi o primeiro. Então, teve alguém que acreditou em nós. Não é, muitas vezes, queridos, porque a gente é contra alguma coisa. Não é porque a gente é contra o prefeito. Eu gosto do prefeito. E ele sabe disso. Ele sabe coisas que vocês até não sabem. Gosto sim de todos os secretários. O Zanolato está aqui. E ele sabe que eu gosto dele. Nunca disse nada para ele. Nunca o ofendi. Nunca disse isso aqui. Ao contrário, Zanolato. Quantas vezes que vem pessoas do interior lá e eu te elogio. E eles, eu sei que vai te falar. Então, eu quero só meu direito. Eu quero só meu direito de apresentar projetos, de apresentar sugestões para o poder público. E que o poder público me olhe como uma vereadora. Que sou, até o final do ano que vem. Eu só quero esse direito, nada mais que isso. E não dizer que quando a gente vai falar de um assunto, que a gente trata um assunto, que a gente fala de um hábito, como se fosse um evento. Jamais fiz isso. Aqui nessa casa, foi quando eu falei a primeira vez do hábito, que talvez nenhum de vocês sabiam, nem a imprensa, mas eu fui procurado. Poderia ser tu, poderia ser a nossa presidente, poderia ser o Bob, poderia ser o vereador. Fui eu que escolhi um. Fui eu. Apenas coloquei isso. Não dei entrevista para o pioneiro. Não dei entrevista. Quem deu entrevista, inclusive, me ligaram. E eu não dei o nome deles, do pai e da mãe, do pioneiro, porque eles haviam me pedido para não dar, não falar nome. E aqui também não falei. Não só foi o pioneiro que me ligou me pedindo o nome, mas as rádios locais aqui também. E não dei. Mas eles encontraram. Foram lá e eles próprios deram entrevista. E dizer que se um vereador não quis fazer nome, por quê? Meu nome é Glória Menegoto. Maria da Glória Menegoto. Pode-se dizer nome, sim. Diga o nome. Um vereador incluiu todos os vereadores, por quê? Um vereador se manifestou dizendo que falou de um óbito como se fosse um evento. Não é verdade, gente. Eu quero dizer, sim, que se precisa de uma UTI natal em Farroupilha. Se foi prometido, não foi prometido, nem me interessa. Porque todos prometeram. Se outro tivesse ganho também, nós íamos estar cobrando. Não interessa quem prometeu. Nós temos obrigação de ajudar. Nós, vereadores, temos obrigação de ajudar. E é o que eu quero fazer. Apenas isso. Porque a demanda é pequena, o custo é alto, presidente. Já vou entregar a palavra. Mas a preocupação, muitas vezes, é sobre o custo e sobre despesa. Eu digo que na saúde, é bom lembrar que quando se fala da saúde, estamos falando em gasto sempre. E um hospital não é nenhum comércio onde o seu administrador tem que obter lucros, não. Então, para finalizar, dizer a vocês que cada vez mais precisamos andar 20, 50 e até mesmo 600 quilômetros. Porque muitas coisas a administração está deixando a desejar. Queiramos nós ou não queiramos. Mas nós, vereadores, temos obrigação de ajudar a administração. Não interessa se nós somos oposição ou situação. Obrigado.